Olá, olá, já estamos ao vivo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto? 8 de agosto, 8 do 8 às 8 e 8. Foi muita sincronicidade, mas isso tem tudo a ver com o signo de Leão, com a abertura do portal de Leão. Então, que legal que vocês estão entrando aí, pessoal. Vamos conversar, vamos falar um pouco sobre a importância de ter um propósito. Eu estou aqui organizando a minha fala. Então, por favor, vocês podem se comunicar, conversar. A gente vai. É uma conversa, tá? É um bate-papo. Nada que seja estático e duro, tá bom? Tô aqui só organizando o meu Instagram. E, enfim. Tá bom? Tô aqui só. Vamos lá. Muito bem, gente. Boa noite, né? Já é boa noite. Estamos aqui em agosto e eu trouxe um conteúdo que vem mexendo muito com as minhas clientes, com o meu público, com um grupo, né, de empreendedores que eu conversei a semana passada e foi tão rica a experiência, eles gostaram tanto que eu fiquei pensando que talvez trazer isso para mais pessoas, né, trazer isso para vocês poderia ser muito rico. Então, a ideia aqui é conversar. Eu vou ensinar para vocês aqui os 6 passos para vocês encontrarem uma conexão que faça sentido entre o produto, o negócio de vocês e o seu público, né? E entender um pouquinho aí como que eu posso ajudar vocês a resolverem, né? Essas questões de atendimento ao cliente, de se conectar de verdade com o cliente. Então eu vou. Quem está aqui, Fercode, olá! Muito bem, então pessoal, eu estou aqui. Fer en español, no sé si estás, me entendés. Voy a hablar todo en portugués, pero qué bueno verte. Então, queria um pouco aqui entender com vocês, conversar. Eu não sei quem está aqui do outro lado, se quiser coloque aí seu nome, tá? E assim vamos falando um pouco sobre a ideia do que é viver um propósito e conectar esse propósito com as ações que a gente faz no nosso dia para a nossa empresa prosperar. Eu vou trazer, como eu disse, esses 6 passos, né? É um caminhar, é um processo, nada é instantâneo e automático. Se alguém promete isso para vocês, tenha certeza que não vai ser superficial, não vai acontecer. Eu acredito muito em processos, em caminhos, em sistemas e é dessa forma que eu trabalho e ensino as minhas clientes da mentoria. Muito bem, eu queria aqui que vocês me dissessem, Fer, né, que está por aí, e Soul Branding, qual é o maior problema que vocês encontram hoje no seu negócio, né, no desenvolvimento do seu projeto, ou no andamento, no crescimento? Qual é a sua dificuldade? O que acontece que você sente que lhe dá um pouco de incômodo, um desconforto e a coisa não anda? Se vocês puderem me dizer, eu acho que a gente pode avançar e trazer de verdade um conteúdo que agregue, que interesse para vocês, né? Então, qual é a principal dificuldade? Qual é aí o que esbarra no desenvolvimento de vocês? Eu tenho algumas hipóteses, mas gostaria muito de escutar vocês aí para saber o que é, o que acontece e como eu posso ajudar, tá? Então, eu vejo que muitas têm um problema de incerteza mesmo. O que é o futuro, essa economia mundial que está desgovernada e a gente nunca tem a certeza do dia de amanhã. A gente tem muita dificuldade em fazer previsões, em entender o que está acontecendo. Então, tudo isso vai deixando a gente muito frágil, muito inseguro, muito instável, né?
E dessa maneira a gente muitas vezes acha que a gente está fazendo alguma coisa errada no nosso trabalho, a gente acha que as coisas não estão andando como deveriam estar. E na verdade, muitas vezes a gente é pego de surpresa mesmo, né? Não está preparado para tudo que está vindo, né? Então eu vejo assim que tem muita coisa que poderia estar acontecendo, melhorando, prosperando, e não está porque internamente a gente não fez o trabalho de casa, e é nesse ponto que eu vou tocar bastante aqui. Então, voltando aqui um pouco para o meu roteiro, né, porque eu trouxe aqui para a gente conversar, eu gostaria muito aqui que vocês me contassem isso. Qual é a maior dificuldade hoje de vocês no seu projeto? Seja se você está lançando um projeto, se você está continuando um projeto, seria muito legal entender o que está acontecendo. Mas vamos continuar aqui com a história de que qual é o maior problema, qual é o maior desafio, né, que vocês têm hoje ao criar esse projeto, ao desenvolver o projeto e ao sair. É crescer, né, gente? É se desenvolver, é ter o negócio prosperando, é tomar ações diariamente e com isso poder sentir e fazer as ações necessárias para o negócio prosperar de verdade. Então, quais seriam assim as hipóteses, né, que a gente está falando que podem ajudar vocês, né, nesse desenvolvimento aqui nesse trabalho? Foi isso que eu fiquei pensando. Foi isso que eu quis trazer para vocês. Esta é a base do meu trabalho. A base do meu trabalho é, primeiro, fazer uma viagem interna, né? A gente sempre olha para dentro para entender quem somos, a nossa essência, o nosso DNA, porque é isso que de verdade conecta com o público que está do outro lado, né? Mostrar quem a gente é, o que a gente acredita, para onde queremos ir, né? Como que a gente funciona, como que a gente atende o cliente, cria muitas conexões. E isso tudo é muito interessante para a gente poder trabalhar. Então, a gente vive realmente um momento de um mercado incerto, né? Fê, estou cambiando de projeto, tratando de encontrar mi elemento, algo que realmente me mueva, me haga sentir feliz com o que hago. Exato, essa clareza, né, do que fazer, do que a gente gosta, do para que viemos, né? Qual é a nossa missão? Na verdade, acho que essa pergunta é a fundamental. Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? Como eu vou me sentir feliz fazendo o que eu faço, né? Essas perguntas, eu digo sempre assim, se a gente não faz essa viagem interna de olhar para dentro, de fazer um autoconhecimento mesmo, de entender o que a gente está buscando, não adianta ficar olhando para fora, não adianta ficar olhando para o mercado, né? Para o concorrente, fazer uma viagem. Lógico que isso é importante também, mas eu acho que tem um passo anterior e que não vejo ainda as empresas que o fazem ou as pessoas que o fazem, elas encontram essa conexão. Isso começa a ficar mais fácil e fluido para elas. Mas isso daí, para mim, é o primeiro passo, sabe? É aquele momento que você se recolhe, que você olha para dentro, faz esse mergulho de busca de essência mesmo, de busca de sentido, para depois florescer. Eu gosto de dizer que a gente primeiro finca as raízes, né? Estrutura, para depois emergir, para que depois a planta cresça, né? Mas primeiro o solo tem que estar preparado, toda aquela parte que ninguém vê, né? Que é esta parte que eu venho falar hoje para vocês, ela é muito importante, porque uma árvore sem raízes, ela cai. Uma árvore sem raízes, ela morre. E com os nossos negócios é a mesma coisa. Se o nosso negócio não tem uma base, se o nosso negócio não tem uma estrutura e uma conexão para que a gente acorde todo dia de manhã e tenha vontade de fazer o que a gente faz, que a gente tenha motivação, porque os desafios, né, as dificuldades são enormes. E se isso não é interessante numa jornada longa, é muito difícil
né, sobreviver, essa árvore cai, o nosso negócio também. Qualquer tempestade que a gente passe, a gente pode correr o risco de não se levantar. Então, essa busca pelo nosso porquê, essa busca pela nossa essência, o que nos faz de verdade felizes, é o primeiro passo. Sem dúvida, para mim, é o primeiro passo. E, como a Fer está falando aqui, também acho que é um dos passos mais difíceis. Por isso que pouca gente faz essa viagem interna. Porque olhar para dentro, entender quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, as oportunidades que a gente tem, as ameaças que a gente tem, aqueles gatilhos sabotadores que a gente tem dentro da gente, que ficam falando, você não é capaz, você é fraca, você não está preparada, geram muita insegurança e aí é como entrasse uma nuvem na frente da gente e a gente não consegue enxergar quem somos de verdade, para onde queremos ir, o que gostamos de fazer. Então, o que eu venho aqui, né, a causa aqui que eu sempre falo, né, do nosso problema, da nossa dificuldade, é não saber isso, não conhecer nossa essência de verdade. E, consequentemente, não sabendo, né, a nossa identidade, o nosso DNA, o porquê fazemos o que fazemos, a gente começa geralmente uma empresa sem posicionamento, né, sem voz, sem identidade, só com um produto lindo. Então eu faço, por exemplo, headphones, né, ou um celular, mas isso eu faço por quê? Qual é o meu objetivo de fazer um fone sem fio? Qual é o que me faz feliz no mundo? O que eu quero gerar de valor no mundo? Tudo isso tem que vir antes para a gente entender o que a gente pode trazer de valor, para a gente entender o que faz a diferença na vida do outro e aí conectar isso, né? Vocês estão me acompanhando? Concordam comigo? Queria um pouquinho aí de feedback. Eu vejo que tem um pouco de movimento aqui, né, no nosso feed, mas o assunto, para quem está entrando agora, é sobre o propósito, né? Como conectar quem somos, né, os nossos valores, a nossa essência, a nossa missão, tudo isso com o nosso negócio, né? Como trazer conexão entre o que a gente faz e o que o cliente deseja na gente, né? Por que ela vai escolher a você, a Andresa, ou a Renata, ou a Fer, né? Como que a pessoa prefere? Tudo isso está conectado em algo muito sutil, algo que está aqui, né? No emocional dela e não no racional, tá? E é nesse ponto que a gente precisa fazer essa viagem interna e saber exatamente para onde a gente está indo, né? Faz sentido? Vocês concordam com isso? Vocês têm marcas que se conectam com vocês por algum motivo que vocês talvez nem percebam, ou se percebem e é consciente essa escolha, por que ela é consciente? E outras marcas que vocês tenham se desconectado justamente porque elas não têm esse valor ou não têm essa missão que faz sentido na vida de vocês. Isso é verdade, né? Queria entender um pouquinho aí com vocês isso, para a gente ir adiante aqui na nossa conversa, né? Eu sempre venho colocando isso no trabalho que eu faço, na minha metodologia. A primeira parte de tudo que a gente faz é o autoconhecimento, tá? É entender quais são as nossas forças, as nossas potências, porque às vezes a gente está tão no dia a dia, está tão no piloto automático, que não para entender aonde que a gente faz a diferença na vida do outro, aonde que a gente vibra com mais vontade, com mais energia, aonde que a nossa alma, né, conecta e pede para a gente fazer algo de especial e diferente. Então, para mim, isso é muito importante, né? Tá alinhada com quem eu sou, com o que eu acredito, com como eu posso ajudar vocês, como eu posso nutrir este trabalho
faz toda a diferença para mim. Eu não conseguiria e não me imagino trabalhando, né, com algo que não seja de verdade apaixonante, que eu gosto de fazer, né? E até trazendo um pouco aqui da minha história, né, e minha migração, né, minha mudança de carreira também, eu estou hoje do outro lado da mesa. Eu sempre fui empreendedora, eu tenho 30 anos de experiência como empreendedora, mas ao longo do tempo eu fui sentindo uma quebra, sabe? Me senti exatamente isso, um robô, uma máquina trabalhando sem muito sentido. As coisas aconteciam, o negócio estava indo muito bem, eu tinha clientes, eu tinha reputação, eu tinha um produto bonito, eu aparecia nas mídias sociais, nas revistas, em tudo que era importante, mas internamente eu não sentia motivação para continuar, né? Então eu fui nessa busca de entender o que fazia sentido para mim daqui para frente, como é que eu poderia me conectar de novo comigo, né? E eu fui fazer um profundo trabalho de autoconhecimento, que eu ainda faço, porque ele é um processo, ele nunca acaba, para encontrar aqui, a Fer, que bom que eu estou falando isso, é exatamente isso, né? A gente tem que fazer, entender, olhar lá para trás, olhar o quanto a gente foi influenciada pelo meio externo para fazer as nossas escolhas, e a gente fez, e a gente teve sucesso, e a gente foi capaz, e a gente é inteligente, e o quanto a gente abriu mão das nossas verdadeiras escolhas, os nossos desejos mais íntimos e sutis para o nosso caminhar aqui, né? Para a nossa missão de verdade, para nosso impacto, né, na vida das pessoas. Então, voltando um pouco aí para a minha história, quando eu percebi isso, que eu não conseguia mais, que eu estava fazendo um desserviço para os meus clientes, porque eu não entregava de verdade, eu era um robô, eu era uma máquina, eu fui procurar aonde que meu coração batia muito forte, né? E coincidentemente com a pandemia, eu vi essa oportunidade de ajudar muitas empreendedoras que naquele momento estavam perdidas ou estavam com seus negócios, né, balançando com toda aquela atividade e insegurança. E aí eu falei, e se eu ajudar essas pessoas? Foi muito assim, né? Eu acho que o universo nunca manda pra gente a resposta assim exata, a gente vai sentindo e vai praticando e vai vendo o que acontece. E para mim foi dessa maneira. Eu comecei a ajudar empreendedoras a estruturar seus negócios, a olhar para o cenário, para o mercado, mas antes disso eu entendi que elas precisavam olhar para elas, como eu estava olhando para mim, né? E ao entender esse primeiro passo de viagem interna, como eu falo, de mergulho interno, né, em mim, no que eu acredito, no que eu gosto, né, no que eu já perdi, no que eu posso ganhar, no que eu posso transformar, eu criei aqui o meu trabalho, o meu projeto e a minha metodologia. E hoje eu quero compartilhar com vocês aí essa experiência, né, de trazer para vocês um pouco desses passos, né, dessa estrutura, desse caminho para você poder se conectar internamente, tá? Para depois se conectar externamente, né? Porque se a gente não está conectado aqui com a gente, com o nosso coração, com a nossa emoção, com o nosso desejo, como que a gente se conecta com quem está do outro lado, com o nosso cliente, né? Fica tudo muito solto, fica perdido, fica estranho. E aí é muito difícil trazer verdade para o nosso negócio, trazer valor para o nosso negócio, porque fica um descompasso. Então, para mim, entender o propósito, e eu não estou falando de um negócio com propósito da porta para fora, ao contrário, eu acho que o negócio ele tem que ter o propósito da porta para dentro. Muitas vezes
Para o mercado externo, para o cliente, para o consumidor, saber qual é o seu propósito não é o mais importante, né? Ele precisa saber o que você entrega, os seus valores, a qualidade do que você entrega, né? Como o seu produto, o seu serviço resolve o problema dele, né? Mas entender o seu propósito talvez não seja para o mercado, para o cliente, o mais importante, mas para você, empreendedora, é o mais importante. Ou deveria ser, eu penso assim, né? Você ter um propósito, você conhecer quem você é e saber por que você faz o que você faz, por que você quer empreender desta ou daquela maneira, faz toda a diferença na sua vida, né? Para você ganhar dinheiro, né? Por que você faz isso? Para ganhar dinheiro, para viver bem, para ter qualidade de vida, para ter liberdade, para ter a casa para sua família, para cuidar da sua família, dos seus filhos. Tudo isso é importante e está conectado com o propósito, né? Para que você está criando isto? O que isso vai gerar para o outro, né? Porque eu falei bastante da gente, né? Para nós ele gera tudo isso, ele gera prosperidade, ele gera conexão conosco, com a nossa família, ele gera uma satisfação enorme, né? Mas para o mercado, você gera valor, você gera uma capacidade de mudar algo na vida dele e no mundo, né? Eu falo mercado, mas é algo muito maior, né? A gente está falando de mundo mesmo. Então, conhecer e conectar com esse porquê, né, é fundamental. Então, assim, a minha primeira colocação, o primeiro passo, né, para você fazer esse mergulho interno e criar essa conexão interna com você é fazer essa pergunta: por que eu faço o que eu faço? Por que eu quero acordar todo dia de manhã e fazer isto? O que me move? O que me motiva? Qual é a minha busca? Né? Aonde que eu posso servir? Né? Tudo isso vai dando respostas, vai dando pistas daquilo que é importante para você e que provavelmente vai refletir e ter valor para fora, né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, para quem busca fazer essa viagem interna de conexão, e isto não é nada né, como dizem os gringos, assim, que tem espiritualidade nem nada, se bem que eu acho super importante também a gente seguir a nossa intuição, né, escutar, se conectar com o divino e colocar aí um pouco da nossa presença, né, aqui na Terra, mas isso é realmente uma questão de valores, né, de crenças, de tudo aquilo que faz sentido. Por que eu estou aqui fazendo isto? Né? Então, o segundo ponto que eu acho muito importante a gente olhar para criar essa conexão interna, para depois fazer a conexão externa com o público, é entender como, né, que a gente faz, de que maneira a gente entrega, quais são as nossas atitudes, os nossos comportamentos para fazer isto, né? A gente faz isto com alegria, com bom humor, faz isso com verdade, a gente faz isso com confiança, a gente faz isso com seriedade. Como que a gente faz isso, né? Como que você vê que você pode trazer algo que realmente esteja conectado, né, com as suas atitudes diante disso? Como você vê, por exemplo, a questão do tempo, né, o aproveitamento do tempo, o uso do tempo dos outros, né? Isso é importante para você, esse valor, esse comportamento, você coloca ele na sua marca, no seu trabalho. Isso é muito importante, você entender como, né, atuamos. Isso daí a gente chama, né, no negócio, assim, né, nos valores do negócio. Mas para mim os valores estão muito conectados com isso, né, com o nosso movimento, com o nosso comportamento, tá? Então podem ser algumas palavras, poucas palavras. Eu falo assim que
para a gente ter a escolha dos valores nossos no negócio, não podem ser mais que 6, né? Porque senão, se a gente é tudo, a gente é nada. Então é melhor fazer essa escolha de realmente comportamentos que estão ligados à nossa essência, tá? A como a gente atua no dia a dia, desde com a família, com um amigo, no trabalho, com a equipe de trabalho, com todos eles, tá? E aí a outra pergunta que vem diante disto tudo é aonde a gente quer chegar, né? Eu fazendo o que eu faço, aonde eu quero ir? Fazendo o que eu faço e desta maneira, qual é o meu objetivo, né? Ter essa visão da onde a gente está indo, da onde a gente quer chegar, nos diz muito. E eu sempre digo isso, escolha, sonhe, né? A visão pode ser muito grandiosa, muito rica de detalhes. Quanto mais rica de detalhes, melhor. Você pode visualizar o espaço onde você vai trabalhar, a casa como ela vai ser, o tipo de cliente, de produto que você vai fazer. Enfim, quanto mais detalhes, melhor. Ter essa visão te aproxima da realidade, te ajuda a desenhar o como, né? Mas você pode olhar lá na frente e sonhar. Estou indo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Tá indo rápido? Tá indo devagar? Tem alguma dúvida? Eu estou aqui para responder, tá bom? Depois da gente falar desses elementos, né, que eu já falei, então, o porquê que a gente faz o que a gente faz, né, essa busca dessa conexão maior, né, como a gente faz, como que a gente entrega isso, qual é o sentido disso, né, como a gente se comporta, a gente vai para essa parte, tá, que seria esta visão, né, para onde eu quero chegar, aonde eu quero ir. Qual é o meu objetivo? Como eu vejo o meu serviço, o meu produto, o meu servir daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Como eu me vejo, né? Se eu quero fazer palestras e cursos, como eu me vejo fazendo isso? Eu me vejo em cima de um palco? Eu me vejo numa empresa falando? Eu me vejo na televisão? Eu me vejo aqui numa live? Ter esta visão me ajuda a construir o meu caminho, como eu chego lá. Se eu não falo bem, o que eu preciso falar bem? Se eu tenho inseguranças, como eu quebro essas inseguranças, né? Isso também é autoconhecimento, né? Isso também é entender o que a gente precisa buscar de resposta dentro da gente, isso não está lá fora, isso está aqui dentro, para depois ofertar, né? Bom, falei desses passos, né? Foram 3 passos e o quarto passo, para mim, ele é muito, muito importante e ele está muito ligado com o propósito, né? Que é a missão, né? O que a gente entrega, né? O que você oferta? Qual é o problema que você resolve? Qual é a solução que você traz para o seu cliente? Isso é muito, muito, muito importante, mas eu vejo que muita gente não tem clareza disso, né? Eu não sei exatamente o que meu trabalho faz, meu serviço faz. Sabe aquela coisa quando a gente pede para explicar o que você faz e a pessoa demora? Ela explica muito, talvez ela não tenha clareza. Por isso que eu falo que é importante a gente olhar para dentro, a gente entender todo esse fluxo, né, do nosso emocional, do nosso racional, do nosso desejo, para depois conseguir explicar, né? Então, assim, quando a gente pensa na nossa missão, no nosso que, na nossa entrega, a gente tem que ligar ela com o nosso propósito, né? Então, eu faço isto para isto, né? Se eu quero ter este resultado, se é o propósito, né, que eu estou buscando é transformar a vida das pessoas através de conteúdos ou de palestras ou de livros, enfim, eu não sei o produto que vocês fazem, isso tem que estar muito ligado com como você vai entregar isso e o que você vai entregar, né? Então, pensar nisso, assim,
É um casamento, é um match mesmo, tá? Uma coisa depende da outra. Tem empresas que não têm propósito, né? Tem gente que me pergunta isso. Ah, mas eu preciso ter um propósito? Eu falo, não, não é. Ninguém é obrigado a nada. E muito menos a ter um propósito, tá? Mas tem, assim, benefícios muito grandes, tá? De uma empresa para ela ter propósito. E eu vou trazer alguns benefícios aqui para vocês, para mostrar como é bacana pensar nesse assunto, se é que você já pensou, se você nunca pensou, comece a pensar. Porque assim, as empresas hoje elas estão muito humanizadas, né? As empresas elas estão buscando justamente se conectar com quem está do outro lado através disso, através de emoções, sentimentos, percepções que não estão mais ligadas a uma qualidade técnica do produto ou uma qualidade de preço, por exemplo, né? Essa diferenciação ela não é suficiente hoje para atrair, conectar e fidelizar com o cliente. Tem que ter algo mais por trás, tem que ter uma conexão emocional, tem que ter uma conexão ali quase que espiritual, né? Vamos falar assim, da pessoa realmente se identificar com aquela causa da empresa, né? Então, eu estava falando dos benefícios, né, de ter um propósito. Um dos benefícios de ter um propósito é justamente esse, a pessoa se identifica com a sua causa. E quando ela se identifica com uma causa que você tem, ela entra no jogo, ela quer ter o sucesso, né? Ela te indica, ela fala bem de você, né? Por quê? Porque aquela causa faz sentido para ela na vida dela, né? Então, entender as causas, né, nossas lutas, são bem interessantes, né? São bem porque elas fazem parte depois da escolha, né? Por que eu escolho determinada marca ou não? Ah, porque de repente ela tem uma causa. Eu vou trazer um exemplo aqui meu para ficar mais didático, mais fácil para vocês de entender o que é uma causa e por que a gente faz essas escolhas. Eu compro, um hortifruti, né? Qualquer, sempre você compra fruta, verdura, tal, no mesmo lugar. E há um tempo eu conheci um serviço que chama Fruta Imperfeita, que é um serviço de delivery de cestas de verduras e frutas semanal, que eles entregam aqui. Então, já olha, tem a diferenciação que eu não preciso ir no mercado, eu não preciso me deslocar, eu já tenho a regularidade, eu escolho a cesta pequena, média ou grande, de acordo com o consumo aqui. E eu recebo frutas recém-colhidas, né, da horta para minha casa. Então elas são colhidas, por exemplo, na terça-feira e na quarta-feira eu recebo o produto em casa. Isso para mim já é um grande diferencial. Para quem mora em São Paulo, recebe um produto colhido no dia anterior, vocês sabem, né? Porque se ela entra pelo Ceasa, depois vem a distribuição no mercado, o Hortifruti, depois chega para mim, seriam 4, 5 dias aí de diferença nisso. Aí, não só isso, tem como eles trabalham com os produtores pequenos da região e que eles pegam todas as frutas que os mercados e os restaurantes rejeitam, mas que são boas, que estão boas para o consumo, que não estão estragadas, porém tem uma forma imperfeita. A pera não é tão bonita, a cenoura pode ser com uma curva, eu já recebi cenouras assim, nunca tinha visto. A maçã, de repente, tem também uma entrada, e aí isso tudo é rejeitado pelo mercado. Então, eu me conectei com essa causa de ter menos desperdício, de incentivar que os produtores não percam tanto, né, de poder consumir algo que é bom, mas que não tem a aparência perfeita, né? Tudo isso é uma causa que me conectou. Dá para entender? Dá para ver como é possível a gente criar causas de ideias simples, ideias que já existem, mas que elas conectam com alguém? Talvez, com a minha mãe, isso não conectou. Minha mãe, ela quer escolher a fruta, ela não quer receber uma cesta que talvez venha
abacate e ela não gosta de abacate, tá? Este é um exemplo do que eu tô falando. Então, é muito importante a gente entender que o que a gente faz não vai agradar todo mundo e que nossa causa não é uma causa para todos, mas com aquelas pessoas que essa causa se conecta, elas se tornam clientes fiéis ou fãs fiéis, como eu falo, né? Então, ela indica, ela compra, ela não questiona tanto o preço, se está dentro daquilo, porque de verdade aquilo tem uma força muito maior para ela. Outro ponto importante da gente pensar em negócios com propósito e os benefícios deles é que a equipe que trabalha com você, ela entende qual é o seu objetivo. Isso alinha muito a equipe que está dentro, né? Para todos saber para onde vamos, por que vamos e como vamos, dá uma integrada, né? Dá uma clarificada aí na equipe que eles ganham muita autonomia, eles ganham muito mais liberdade para trabalhar, porque eles sabem realmente qual é o papel deles e por que eles estão fazendo aquilo. Eles não estão fazendo aquilo como máquinas, como robôs, simplesmente para no final do mês ter o dinheiro. Eles se comprometem, né? Se aquela causa faz sentido, e por isso que hoje os jovens aí que estão entrando no mercado de trabalho estão tão em busca de negócios ou empresas com causas, é por isso, porque eles precisam se identificar com aquilo, eles precisam se sentir parte daquilo, né? Para poder trabalhar e acreditar naquilo que eles estão fazendo. Isso é muito essencial, né? Do outro lado, tem também, né, nos seus stakeholders aí, nos que participam aí do negócio, a gente tem os fornecedores. Se você tem fornecedores alinhados com o teu propósito, com a tua causa, fica muito mais fácil trabalhar. O fornecedor, ele vira um aliado seu. Na hora que você precisa uma velocidade numa entrega, uma mudança em alguma coisa, ele está muito mais aberto, porque ele está comprometido também com o sucesso da sua causa. A sua causa faz sentido para ele, né? Então, eu acredito, assim, que é muito legal quando a gente tem essa clareza, sabe? De entender qual é a causa, quais são os benefícios, né, de ter uma causa. E aqui eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês, acho que eu esqueci mais um benefício. Estou aqui com uma colinha, vamos lá. Não tá. Mas tudo bem, esses são os benefícios, tem outros, tá? Mas esses são os que eu tô lembrando agora e vamos continuar. Então a gente pensa assim, já temos o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Que é o nosso propósito, nosso desejo maior, né? Depois a gente tem o que a gente faz, né? A nossa entrega, a nossa missão, a nossa visão, para onde vamos, né? Aonde eu quero chegar com este negócio, com este sonho, com esta ideia, os nossos valores, como a gente se comporta, né? Para onde que a gente está indo. E aí a gente começa a pensar na dor. Agora sim, o que meu produto resolve? Qual é a solução que eu trago aqui, né? Que de fato resolve e que eu vou entregar, né? Entender isso, ter clareza do que eu vou fazer, que eu vou entregar, que eu vou solucionar, é muito importante, porque é aí que a gente vai atuar com o nosso cliente e entender para quem é, né? Então, ter clareza disso ajuda a ter esse próximo passo, que é quem consumiria isso aqui? Quem gosta disso daqui? Quem precisa disso daqui? Por exemplo, no caso das frutas aí, da cesta de frutas, pessoas que são conectadas com produtos orgânicos ou que têm essa preocupação com o meio ambiente, né, que tem uma sensibilidade ao pequeno produtor, né? E assim vai, a gente vai começando a desenhar qual é a característica desse público, né, dessa pessoa que a gente está falando do outro lado. Então, a partir daí sim que a gente começa a criar essa conexão,
tá? Então, dá para entender que a gente precisa primeiro olhar para a gente, primeiro fazer esse mergulho interno, conhecer nossas essências, nosso DNA, né? O que faz sentido para a gente, para depois a gente se conectar com quem está fora. É impossível a gente só chegar e falar assim, eu faço um produto incrível e olha, eu era de produto. Eu era uma pessoa que sempre gostei, desenhei, criava produtos, né? Mas hoje em dia, ficar só no produto não é suficiente. Assim como ficar só no serviço, né, no design de serviço, também não é suficiente. A gente tem que conectar isso e entender o usuário, né? O que ele busca, o que ela busca, o que ela precisa resolver, tá? Mas tudo isso tem que ser resolvido dentro de uma verdade, né? Dentro de um propósito, né? Dentro de um acordo aí, né? De causa mesmo. Isso para mim é como eu vejo hoje o desenho dos negócios, né? Então quando a gente começa a criar um projeto, um produto, ou melhorar um negócio, eu sempre faço esse passo aqui para trás, né? De fazer esse mergulho interno, olhar para dentro e entender como, né? E por quê, quais são as motivações que eu tenho para gerar esse valor, né? E isso faz toda a diferença. Então, eu quero fazer um convite aqui para vocês. Eu estou criando um workshop no final do mês de agosto para fazer essa imersão, né, esse mergulho interno junto. Eu vou aplicar aí as minhas ferramentas, aplicar o meu método e trazer essa viagem, proporcionar essa viagem, né, conduzir para te ajudar um pouco nesse processo de despertar do seu propósito, né? Isso daí vai ser no final de agosto, tá? Vai ser online e eu vou divulgar em breve o horário e o dia, enfim, tudo certinho, tá? Então, eu queria aqui fechar com vocês e mostrar se ficou claro isso, se ficou claro a importância desse mergulho interno, do autoconhecimento, de conhecer a sua verdade, aquilo que você veio trazer de projeto aqui para o mundo, e a partir daí sim você consegue conectar com o seu público de uma forma muito mais vívida, de uma forma muito mais entrosada, de uma forma muito mais certeira, né? É isso que eu tenho para trazer. Eu quero agradecer demais quem está aqui. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode me mandar no privado ou me perguntar aqui. E fico muito, muito feliz e honrada de te ter aqui no meu canal. Continua me seguindo e boa noite, viu?